Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar aqui sobre a Gerdau Metalurgia, a Goal 4. A Goal 4 vem até caminhando de forma mais lateralizada e nós vamos entender melhor os descontos da Goal 4, passando pelos seus indicadores, pelos seus dividendos, pelas suas projeções mais técnicas e também pelos seus resultados do terceiro trimestre de 2024. Será que existem perspectivas melhores para 2025? Bom, vamos conversar sobre isso agora, mas antes, já deixa o seu like, sua inscrição e também ative o sininho. Muito bem, vamos conversar aqui então sobre os resultados desse último trimestre da Gerdau Metalurgia, onde a empresa vem sofrendo bastante nesses últimos trimestres, né, nesses últimos meses, igual eu falei para vocês. Mas a empresa ela vem fazendo alguns investimentos, vem fazendo algumas reestruturações com o intuito em reduzir os seus custos e despesas e também melhorar a sua eficiência operacional, principalmente aqui no Brasil, aqui na planta do Brasil. Nesse terceiro trimestre, o seu EBITDA ajustado ficou em 3 bilhões de reais, sendo um valor muito relevante, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer as comparações com os últimos trimestres também. Já até passando para esses destaques, as vendas de aço no consolidado teve um aumento analisando o terceiro trimestre de 2023 com o terceiro trimestre de 2024. Esse aumento ficou em 2,7% e analisando os 9 meses de 23 com os 9 meses de 24, já tivemos uma queda aqui de quase 5%. Quanto à sua receita líquida, tivemos um crescimento trimestralmente falando de 1,8% e uma queda de 7,4% analisando os 9 meses de 23 com 24, tá? Quanto ao seu EBITDA, apesar desse resultado bem relevante, tivemos uma queda de 10% analisando trimestre por trimestre e 26% analisando os 9 meses de cada ano, tá? Queda bem relevante aqui. E essa queda dá para a gente verificar também na margem EBITDA ajustada, seguindo o seu EBITDA, logicamente, e o seu lucro líquido ajustado também fica nítido esse ponto, tendo uma queda de 11% trimestralmente falando, e agora, pegando os 9 meses de 23 com 24, tivemos uma queda de 41%. Fica nítido aqui o cenário atual mais negativo para essas empresas metalúrgicas, tá? Minério de ferro caindo, principalmente sendo puxado por conta da China, tá? Então acaba batendo bastante nas ações dessas empresas. Precisa ter um pouquinho mais de calma, um pouco mais de cautela, pois esse cenário acaba atrapalhando bastante aqui. Para a gente finalizar, sua alavancagem continua ok e o fluxo de caixa livre, pegando trimestre por trimestre, tivemos um aumento aqui e os 9 meses já tivemos uma queda mais relevante, tá? Pegando alguns destaques da mensagem da administração, eles destacaram principalmente que eles estão confiantes de que estão no caminho certo na busca da excelência nos negócios, buscando principalmente a maior competitividade e eficiência dentro dos processos, tá? Isso é muito legal. Apesar nesse momento mais desafiador, a empresa vem fazendo melhorias internas, o que no longo prazo, quando a situação melhorar, por exemplo, a gente pode enxergar uma melhora também lá na frente dentro da empresa. Eles reforçaram também o compromisso da empresa em entregar dividendos. Nesse trimestre, eles confirmaram um dividendo de 13 centavos por ação. Daqui a pouco a gente vai olhar com mais calma. Além também do programa de recompra de ações que está acontecendo, que gera também valor para o acionista, na minha opinião, tá? Muito bem, passamos então agora para a produção e também vendas, pegando primeiramente o resultado consolidado. Daqui a pouco eu vou passar para os seus resultados separados, tá? Por planta, mas no geral, a produção de aço bruto teve uma melhora analisando trimestre por trimestre e uma melhora também analisando os 9 meses de 23 com 24. Para vendas de aço agora, já enxergamos uma queda analisando os 9 meses de 23 com 24 e uma elevação analisando trimestre por trimestre, tá? Dentro dos destaques aqui que a Gual relatou, a sobreoferta de aço na China continua ainda sendo a principal preocupação do mercado global de aço, tá, pessoal? E a Gual ainda espera que o governo faça estratégias para proteger o mercado interno aqui, tá? Então seria medidas de defesas comerciais adicionais, por exemplo, impostos para a China, para melhorar as competições para essas empresas internas. Trazendo até para vocês aqui a participação das vendas de aço
por planta, nesse terceiro trimestre de 2024, a planta do Brasil ficou em 44,3%, da América do Sul 9%, em aços especiais 13% e América do Norte 33,5%. Até para a gente agregar mais um ponto aqui sobre esse lado financeiro da Gual, pessoal, o lucro líquido ajustado ele teve um crescimento analisando o segundo trimestre desse ano, principalmente por conta da melhora dos resultados operacionais da companhia, tá? E com relação ao terceiro trimestre de 23, conforme eu já tinha dito, teve um encolhimento de 11% e o impacto foi por conta do arrefecimento dos resultados operacionais, tá? Outro ponto importante para a gente ficar atento aqui, pessoal, são os investimentos da Gual, que vem acontecendo ano a ano. No terceiro trimestre aqui, o destaque ficou para manutenções e também operações de negócios. O investimento bateu na casa dos 1,5 bi de reais, tá, pessoal? A Gerdau ela também reiterou a estratégia de aumentar a competitividade nas suas operações, sendo o motivo principal desses investimentos aqui, tá? Bom, pessoal, até aproveitando essa parte, eu também quero trazer para vocês detalhes mais rápidos por planta de como foi a sua produtividade e também os seus resultados da receita. Aqui no Brasil a gente enxergou uma melhora na receita líquida, na América do Norte também enxergamos essa melhora, em aços especiais tivemos uma melhora também aqui, e na América do Sul já tivemos uma queda. Então, em 3 pontos tivemos resultados mais positivos, em outros 2 nem tanto, tá? Então, apesar de tudo, a empresa vem se mantendo estável, praticamente caminhando de lado nesse momento mais complicado, né? Trazendo até para vocês a questão da produção e vendas por planta, a produção de aço bruto, analisando trimestre por trimestre, teve uma melhora de 12% e os 9 meses também teve uma melhora de 2,6%. Vendas totais, analisando os 9 meses, teve uma queda de 2,7% e uma elevação trimestralmente falando de 2,4%. As vendas de aços longos teve uma elevação de 9,4% analisando trimestre por trimestre e uma queda analisando 9 meses de cada ano, tá? Para a gente finalizar aqui, as vendas de aços planos teve uma queda analisando trimestre por trimestre, tá? De 10,5% e também uma queda pegando os 9 meses. Então fica em altos e baixos, tá? Se a gente pega aqui trimestre por trimestre, no caso para a produção de aço bruto, teve uma melhora, para as vendas totais também chegamos a essa melhora, mas ainda assim, pegando o compilado de 23 e analisando com os resultados atuais, a Gerdau ainda segue sofrendo um período mais adverso, tá? Pegando os resultados também aqui da planta da América do Norte, aqui tivemos destaques mais negativos para a produção de aço bruto, analisando trimestre por trimestre, tá? E uma melhora analisando os 9 meses de 23 com 24. Mas isso não é visto nas vendas de aço, onde analisando 9 meses de 23 e 24 já enxergamos uma queda de 3,3%. Fazendo um comparativo trimestre por trimestre, os resultados das vendas foram melhores. Aqui também temos os resultados da planta de aços especiais. Aqui nós enxergamos uma melhora na produção de aço bruto, trimestralmente falando de 29% aproximadamente, um resultado muito relevante, tanto trimestralmente quanto os 9 meses de 23 com 24. As vendas de aços tivemos uma melhora também, demonstrando resultados bem positivos aqui, tá, pessoal? E nós temos também aqui os resultados da América do Sul. Aí, nesse caso, ficaram bem mais negativos analisando a anterior, tá? Para a gente finalizar e já entrar nos seus indicadores, temos os seus dividendos, onde a empresa ela anunciou nesse mês 13 centavos por ação. O pagamento vai acontecer no dia 17 de dezembro desse ano, tá? Então temos um mês aí de margem. E para quem está interessado, pessoal, o dividendo vai até, aliás, a Datacom vai até o dia 18 de novembro, tá? Então estamos aqui no dia 13/11, temos aí alguns dias ainda para quem for acionista ou para quem quer virar, tá? A companhia também ratifica, no mínimo do lucro líquido, 30% a ser entregue no formato de dividendos, tá? Conforme previsto, além do programa de recompra de ações que vem acontecendo, conforme disse para vocês anteriormente, tá? Apesar desse momento mais complexo, a empresa vem mantendo seu padrão, demonstrando até responsabilidade aqui, na minha opinião, tá? Muito bem, pessoal, então agora a gente passa para os seus dados mais técnicos, né? Dos seus indicadores e afins. Receita líquida teve uma melhora, vem melhorando nesses últimos trimestres, tá? Isso é muito positivo. Anualmente fica nítido também isso, tá? Se a gente pegar aqui a divisão
Por planta, a América do Norte vem entregando 49,5% aproximadamente, no Brasil 41, quase 42% e América do Sul 8,5%, tá? Sobre o seu lucro, pessoal, aqui fica nítido essa queda, né? Bem complicado esse cenário, anualmente fica nítido isso, né? Um ponto bem negativo, mas a empresa no longo prazo precisa melhorar, a depender também muito da sua commodity, né? Muito do cenário também lá da China. Vejam como as margens ficaram bem apertadas em 2024, né? 2,5% é uma margem muito apertada pelo patamar, né? Mas aqui não tem muito o que fazer. A Gerdau já leva em conta esses riscos. Isso acabou influenciando também os seus dividendos, tá, pessoal? Reparem que em 21, 22 e 23 a empresa pagava ótimos dividendos, conforme eu já trouxe para vocês anteriormente. Nesse ano temos um pagamento de 4%, 45 centavos, né? Então tivemos uma queda bem relevante aqui, né? Mas é aquele ponto, pessoal. Se você quer investir para longo prazo e espera que a Gerdau, a metalúrgica, pode proporcionar retornos atrativos, lá na frente você pode enxergar um retorno positivo aqui também, tá bom? Essas empresas atuais ligadas a commodities do minério de ferro estão sendo muito afetadas, tá? Payout nesse momento segue em 78,5% aproximadamente. E para quem gosta de periodicidade de pagamentos, a Gerdau ela segue um padrão muito técnico, tá? Ela anuncia dividendos, aliás, suas datacons em março, em maio, em agosto e em novembro. O pagamento costuma ser no mês posterior, tá? Conforme eu trouxe para vocês desse pagamento de 13 centavos aqui, tá? Bom, pessoal, e levando em conta esses pagamentos de 21, 22 e 23, sua margem de segurança do preço teto do Décio Bazin está bem relevante aqui, tá? Mas eu prefiro ser um pouco mais conservador e até falar para vocês. A empresa está passando por um processo, por um cenário bem mais complicado. E talvez, conforme já vimos esse ano, os dividendos podem reduzir. Aliás, vão reduzir. Porém, quando as coisas melhorarem, esses dividendos vão aumentar. Porque a estratégia da Gerdau, o padrão técnico, é 30% do lucro líquido. Pelo menos no caso aqui, né? Então você tem que ter isso em mente. Talvez garantir esses dividendos nesse curto espaço de tempo, você não vai conseguir achar nesse momento. Mas no longo prazo, tem chances, tá? Pelo menos é a minha visão aqui sobre a Gerdau, tá, pessoal? E nesse histórico desses últimos 2 anos, né, pegando os dividendos de 12 meses, reparem como que a empresa trabalhou com um preço teto dentro de uma margem para você receber 10%, né? Tanto de 12 meses, como também de 3 anos e até mesmo de 5 anos, né? Foram momentos bem oportunos para quem conseguiu investir, conseguiu um retorno ótimo. Esse retorno eu mostro daqui a pouco, tá? Lembrando também, pessoal, esses dados eu pego todos eles no scanner da bolsa, tá? Lá você consegue achar preço teto, valor intrínseco e muito mais, tá? Além também das recomendações de carteira de dividendos e também de valor. E o link está aqui embaixo para vocês acessarem depois com esse desconto de 10%, beleza? Passando agora para os seus dados técnicos, igual 4 nesse momento, pessoal, pegando o recorte de 2016 até o momento atual, segue numa tendência de alta, tá? O longo prazo é positivo, mas vem caminhando de lado há um certo tempo, tá? E vamos então analisar a situação dessa lateralidade. Basicamente, a empresa ela vem trabalhando nessa região dos 9,23 até a região dos 12,65 desde o ano passado. Fica trabalhando nesse zigue-zague, né, que eu já comentei com vocês em outros momentos. Quando a empresa trabalha muito tempo nessas regiões, quando entra numa tendência, costuma dar um estirão, tá? Isso é muito legal, mas não é certo. Depende muito do cenário do seu lucro, dos seus resultados, beleza? Do cenário macroeconômico também, ok? Supondo uma tendência de alta aqui, tem algumas regiões importantes aqui de projeções. Para ela chegar nessas regiões, vai ter que ultrapassar 11 e 16, que é uma região que a Goal não consegue chegar desde o início do ano, tá? Então são meses que vem passando e a Goal não consegue ultrapassar essa região dos 11 e 16, que é a retração desse Fibonacci aqui, tá? Caso ultrapasse, pode vir buscar os 12,65, região que já foi alcançado, e aí sim caminhar, né, para 14,41, 15,85, 17,28, tá? Aqui a gente vai ajustando conforme os pagamentos dos dividendos, né? Tem que ter esse reajuste. Agora, caso entre uma queda aqui, primeiramente a ação teria que ultrapassar os 9,23,
que é uma retração de Fibonacci desse movimento, e aí sim poderia vir buscar os 7,41 e os 6,20, mas aí são retrações bem mais fortes, tá? Para chegar nessa região dos 7,41, preciso ultrapassar essa região aqui, que tem suportes e resistências de tempos anteriores também, tá? Então é importante ficar atento a essa movimentação. Por enquanto, a Gerdau trabalha de forma lateralizada, né? A Goal 4 especificamente aqui, tá, pessoal? Só para vocês terem também uma noção mais a curto prazo, trouxe o gráfico semanal aqui. Reparem que a empresa vem trabalhando numa tendência de alta, né? Vejam como fica nítido aqui, tá? Na semana passada, ela até chegou a ultrapassar a região dos 11,16, mas agora nessa semana retornou, tá? Então estamos aí em semanas decisivas para verificar se vai ter uma queda agora, né, para continuar essa tendência de alta, aliás, essa lateralidade aqui, ou se ela vai conseguir romper, tá? Por enquanto, se a gente analisando esse cenário atual da macroeconomia, o cenário do minério de ferro, o cenário tá mais para queda, tá? Não tá para alta. Então, melhor a gente aguardar. Por enquanto, eu enxergo a Goal 4 trabalhando de forma lateralizada, tá? Para longo prazo, a gente enxerga um período para você acumular ações, por exemplo, né? Para quem é buy and hold, vai depender muito do seu perfil de investimento. Um ponto muito negativo aqui, pessoal, é que esse crescimento nos preços, analisando o seu histórico anterior aqui do volume, o OBV vem demonstrando uma baixa, tá? Então a gente pode enxergar mais tempo nessa lateralidade. Por enquanto, esses indicadores aqui demonstram isso. É apenas uma probabilidade, tá? É estatística. Lembrando que não é recomendação de compra e nem de venda, beleza, pessoal? Apenas aqui um estudo meu sobre a Goal 4. Sobre o minério de ferro agora, bom, pessoal, a situação segue negativa, tá? Tivemos há 2 meses atrás incentivo da China, que acabou elevando o minério de ferro e fazendo o gráfico do minério de ferro sair dessa região de tendência de baixa, tá? Vejam como que esse candle aqui do incentivo chegou a bater na primeira projeção e retornou. E nesse momento segue dentro dessa região de resistência que eu deixei demarcado, de suporte, na verdade, né? Vejam como é muito forte essas regiões aqui. Então eu fico de olho. Caso ultrapassar, pode emendar uma tendência mais de baixa, tá? Fazer basicamente esse movimento, ter uma queda, retornar e continuar essa baixa, tá? Até chegar nessa região de baixa aqui, beleza? Mas tem muitos fatores envolvidos, tá, pessoal? Por isso é melhor a gente aguardar. Essa região é muito forte e essa queda aqui poderia afetar bastante a bolsa aqui no Brasil, principalmente levando em conta a Vale, tá? Derrubaria bastante as ações da Vale. Vamos aguardar. Entrando nos seus indicadores fundamentalistas, o PL hoje da Goal 4, pessoal, segue em 6,8, vem se elevando. Preço sobre receitas está bem descontado aqui, tá, pessoal? Esse é um ponto bem legal que me chama a atenção. Outro também indicador muito interessante é o PVP, que segue em 0,59, abaixo de 1. O ROI vem tendo uma queda também, tá? Margem EBITDA vem tendo uma queda também. Dívida líquida sobre EBITDA. A empresa trabalha de forma desalavancada, gera um caixa maior, isso é bem interessante. Patrimônio da empresa vem crescendo, VPA vem crescendo seguindo esse patrimônio e o LPA vem tendo uma queda, tá? O que eu digo aqui como lição para vocês? Aqui a gente enxergou indicadores descontados, conforme eu trouxe para vocês lá no início, né? Mas é importante vocês analisarem também que em outros indicadores a ação pode demonstrar que está mais cara, mas vai ser por conta da queda do lucro, vindo muito das commodities. Ou seja, lucro caindo, segue muito também a situação atual das commodities. Isso quer dizer que se a commodity se elevar lá na frente, esses lucros tendem a aumentar também. Então é importante levar isso em consideração ao investir nessas empresas metalúrgicas, tá? Não só metalúrgicas, né? Mas também essas empresas que são lastreadas a commodities, como por exemplo a Klabin, a própria Vale, também temos a Unipar, tá? Então, essas empresas desses setores, você tem que olhar com um olhar mais técnico, visualizando também o cenário da commodity atual. No lado dessas metalúrgicas, a gente percebe especificamente na Gerdau que a sua produtividade teve algumas quedas, aliás, focando nas vendas, né? Tivemos quedas nas vendas em certas plantas, em outras tivemos uma elevação, tá? Então tem esse ponto ainda. Muito por conta da situação lá da China, tá, pessoal? Para quem fez investimento há 5 anos atrás na Gual, tá positivo. Mas reparem como a empresa está trabalhando de forma mais lateralizada nesses últimos anos, né? Nessas últimas semanas, aliás. Semanas e meses, né? Lembrando a todos, o foco é sempre o longo prazo aqui. Lembre-se disso. Bom, para quem gosta dessas empresas, eu deixo aqui um conteúdo, uma análise que eu fiz recentemente da Vale 3, tá? Tem bastante detalhes técnicos lá. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos
E fui, pessoal.